Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma quinta-feira de estudo bíblico no livro do profeta Isaías. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. Você que está assistindo pelo canal do YouTube da igreja, aos irmãos também que estão aqui presentes, vamos ter esse tempo bom diante da palavra de Deus. Vou pedir ao irmão Vitor Jorge, se puder vir aqui e fazer essa oração, por favor. Vamos orar e depois vamos direto. Hoje, capítulo 9 do livro do profeta Isaías. Nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estar diante da Tua palavra, Senhor. É um benefício que nós não merecemos, agradecemos essa oportunidade. Só é possível por meio do Teu Filho, a compreensão do texto também só se dá por causa do que o Filho realizou naquela cruz. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza, portanto, para que, tanto na exposição por parte do pastor, quanto na compreensão por parte de cada um de nós, o Senhor possa dirigir a todos, de forma que o nosso coração seja transformado, a nossa mente seja mudada e as nossas práticas glorifiquem o Teu nome. Seja honrado, Senhor, louvado em tudo que acontece aqui, a despeito das nossas falhas, e nós pedimos perdão, Senhor, por sermos como somos. Não nos deixe desprezar cada segundo diante do texto bíblico, e que o Senhor possa gerar o Teu Filho em nós, até que Ele volte. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, hoje é um texto lindo e que a gente precisa compreender os aspectos que estão envoltos dentro do texto do capítulo 9. É claro, é evidente que é um texto, dentre os vários textos Isaías, que nós chamamos de messiânicos. A Bíblia toda aponta para a pessoa de Cristo, mas alguns, eles são notadamente, evidentemente, indicadores da pessoa de Jesus Cristo. Quando Isaías escreve esse texto, Isaías está escrevendo na época do rei Acais, pai do rei Ezequias. Qual é a realidade que o texto está inserido? O texto está inserido numa época onde o Império Assírio ele está adentrando Israel, o reino do norte. Ele está tentando invadir Israel e também Judá. Numa época onde os filhos de Israel são divididos em dois reinos. O reino do norte, que é chamado de Israel, que tem a capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com o reino em Jerusalém. Neste período, nesta época, século 8 a.C., período do ministério do profeta Isaías, o que temos? Temos o poderio assírio, que é um império caldeu, é um império babilônico, é o império daquela região ali, onde hoje é o Iraque, aquela região ao norte da Palestina. É um império que está com força suficiente para dominar o território daquela região. Vai acabar por volta de 720, invadindo o reino do norte. Mas o reino do sul resiste. E é em meio a esta crise, e isso nos ajuda a entender alguns aspectos do texto, em meio a esta crise, desta possibilidade de invasão, que, sob domínio do rei Acais, que Isaías escreve esse texto de Isaías 9. Vocês vão perceber no texto de Isaías 9 que vai falar a respeito de um período de paz que está por vir. A respeito de alguém que é um príncipe da paz que virá. A respeito de alguém que vai se sobrepor à possibilidade de guerra, trazendo paz, benefício, prosperidade. Então, você imagina, você que é cidadão, morador, um cidadão brasileiro, imagina que o seu país está em ameaça de guerra.
E a expectativa de acontecer conosco, brasileiros, assim como já aconteceu com territórios vizinhos, invasão, domínio. Então, é uma palavra de esperança, uma expectativa de esperança diante de uma realidade de conflito. Mas é interessante que o texto vai falar mais do que a presença posterior do filho de Acais, Ezequias. Ele vai falar da esperança que vem da raiz de Davi, que é maior do que a esperança em Ezequias. Então, é evidente que nos primeiros 7 versículos, a gente tem um apontamento para algo que é messiânico. Mas o contexto é esse, de invasões, de domínios. A partir da segunda parte do capítulo 9, a partir do versículo 8, até o capítulo 11, Deus vai continuar falando por meio do profeta Isaías, mas dizendo que Israel, o reino do norte, vai experimentar juízo. Então, o restante do capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, vai dizer isso. O juízo vai chegar. Mas isso é meio de graça, porque é assim que Deus vai tratar, por graça e misericórdia, ao povo de Israel, revelando o seu juízo por meio do império assírio. Tá bom? Ficou claro? Os que estão aqui, os irmãos estão aqui, ficou claro? Então, é um texto messiânico. Os primeiros 7 versículos falam claramente a respeito de um tempo de paz, de esperança, de prosperidade, numa época onde algumas nações estão se sobrepondo ou tentando se sobrepor tanto a Israel quanto com a Judá. E, nesses primeiros 7 versículos, a mensagem que chega de Deus por meio do profeta Isaías, na época do rei Acais, vai vir a esperança. E a esperança, irmãos, é alguém. Ontem eu fui ver o filme, fui com a Aninha assistir Matrix. Todos esses filmes, e Matrix em especial, eles fazem um apontamento a respeito de uma perspectiva messiânica, é muito comum, de uma redenção, de alguém que vem, um super-homem, um Batman, um Homem-Aranha, alguém que vem para resgatar. No filme Matrix, já viu, Vitor, Matrix? Poxa vida, já viu, Vitor, Jorge, Matrix? A trilogia, já viu? Não, a trilogia, vocês já viram? Então, já viram, irmãs? Já, então, a Ana viu, né? Hã? Então, o que ele fala? Fala de um período pós-apocalíptico, onde as máquinas dominam. E eles esperam que há uma promessa, uma profecia de que a trilogia, né, vai vir alguém para resgatá-lo. E quem é essa pessoa? É um tipo de Cristo. O Neo, ou Neo, ou como se pronuncie, ele é um tipo de Cristo. E há evidências claras. Quem assistiu a trilogia, vou falar aqui porque não é novidade, né? Ele é o Messias aguardado, ele é o prometido, o eleito. Ele é chamado assim, o eleito. Lembra, Daiane? O eleito, o escolhido. E não somente isso, há um momento que ele morre para resgatar os seus e ressuscita, né? O Neo ressuscita. Então, a figura que está descrito no capítulo 9 é isso, é daquele que vai vir. Então, vamos lá para o texto. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Então, vamos devagar. A terra que estava aflita. Qual é a terra que estava aflita? A parte mais ao norte de Israel. A parte onde, na época de Jesus, é a Galileia. Aquela região que Israel, o reino do norte, vivia. Então, a terra que está aflita, por que ela está aflita? Porque, entre outras nações, o Império Assírio quer dominá-la, quer invadir. E vai invadir as fronteiras, vai dominar o povo, vai tornar o povo cativo. E isso é muito legal, você começa a entender. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Ou seja, vai chegar um tempo de luz, de paz, de esperança. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, as tribos de Jacó, né, que habitavam aquele lugar.
Mas nos últimos, perceba que ele vai usar um tempo para o futuro. Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, assim, essa terra que está sofrendo, essa terra que evidencia a presença de inimigos, essa terra que tem medo, essa terra que vive na obscuridade, também obscuridade porque aquele povo era um povo, o Reino do Norte, que se caracterizou pela desobediência, por desconhecer e desprezar a lei de Deus. Ele está dizendo, vai haver um tempo de esperança, vai haver um tempo de glória. E é interessante que Jesus era chamado de Galileu. Aliás, Jesus e os seus discípulos, inclusive isso era o motivo deles serem desprezados, os galileus. Eu tenho um amigo, um conhecido, que ele fala assim, ô Galileu, chamam os amigos de galileus, né? Mas a verdade é que na época de Jesus, o fato de Jesus e seus discípulos serem galileus era motivo de escárnio, de deboche. No capítulo 7 de João até o capítulo 10, Jesus vai ser questionado inúmeras vezes sobre o seu ministério. E um dos motivos de Jesus ser questionado é que ele era galileu. Então perceba, o ministério de Jesus, isso é outra coisa que muita gente não sabe, inicia na Galileia e é vivenciado por Jesus a maior parte do tempo na Galileia. Embora inúmeras vezes Jesus vai até Jerusalém, capital daquilo que era antes Judá, a maior parte do ministério de Jesus se dá na Galileia. Jesus vai viver, quando adulto, numa cidade que é uma cidade da Galileia. Quem sabe qual é a cidade? Ele vai ter residência ali, né? Os seus discípulos vão estar com ele muito nessa cidade, região da Galileia. Cafarnaum, cidade, aldeia de Naum. Então, perceba que é uma história que fala para uma região da época de Isaías, uma região que está sofrendo, que vai sofrer mais, que vai ser a primeira a ser invadida. E Deus começa dizendo, para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aqui o texto bíblico, ele faz uma brincadeira, não é a palavra, não é brincadeira, né? Mas faz um jogo com o verbo. Porque ele diz que isso vai já acontecer. Perceba que ele vai dizer isso. Ele vai usar o tempo futuro. Tornará glorioso o caminho do mar. Tornará porque ainda não aconteceu. Mas quando a gente chega no capítulo, no versículo 2, ele diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Ou seja, ele fala que é do futuro, mas ele já estabelece como algo que vai acontecer, a ponto dele dizer, usar uma expressão do passado, para caracterizar uma percepção presente. Uma ideia de uma narrativa de algo que está acontecendo. Aconteceu ontem. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Assim como em João capítulo 1, quando João começa a falar do verbo, João faz isso, né? Que virá a luz, que ele é o verbo, que ele é a vida, mas João demora a dizer quem é essa pessoa, né? Ele vai dizer, inclusive, que essa pessoa não é João Batista, mas ele não diz quem é essa pessoa. Só no final daquele trecho que ele vai dizer que a lei veio por meio de Moisés e a graça por meio de Cristo Jesus. Então, só no final daquele trecho que ele vai dizer que ele está falando de Jesus. E aqui também Isaías, diante de uma realidade dura, difícil, sombria, de temor, ele vai dizer que a luz resplandeceu-lhes. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Multiplicar, prosperidade no Antigo Testamento, é uma representação da presença de Deus, do cuidado de Deus, a terra que mana leite e mel, as famílias que geram filhos. Tudo isso é o significado da bênção de Deus.
Então, é um povo que está sofrendo pela desobediência dos seus líderes, é um povo que já anda longe há muito tempo da lei, é um povo idólatra, é um povo cheio de problema, invadido, que será pelos povos vizinhos. Mas ele diz que a luz vai resplandecer e que tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa. Ele começa a dizer, vocês vão ter uma alegria imensa. Pensa alguém, o meu pai era um homem da agricultura, né, no interior da Paraíba, mas numa terra árida. E quando o rio Itabaiana, da região de Itabaiana, não sei o nome do rio, quando o rio enchia, quando o rio secava, aliás, na época da seca, eles plantavam no rio. Plantavam no rio, porque era o único lugar mais úmido, aonde um dia tinha passado o rio. Plantavam ali. Mas o rio, embora ele fosse um rio contínuo, não fosse um rio intermitente, quando dava seca ferrenha mesmo, o rio secava. Mas o que acontecia? Quando o rio vinha enchendo lá na cabeceira, eles tocavam um turbante de uma fazenda para outra, para as pessoas fazerem o quê? Colher a agricultura como estava. Porque se eles não colhessem, eles iam perder de qualquer jeito. Então, arrancava do jeito que estava. Agora, você imagina essa realidade do meu pai diz que eles tocavam lá o berrante, e o pessoal ia arrancando. Agora, imagina numa situação contrária, quando chega a época da colheita e não houve nenhuma necessidade, como acontecia muitas vezes com meu pai, das pessoas verem o fruto da terra, as despensas sendo abastecidas, né? A alegria que eles tinham. Não sei se vocês sabem, o calendário judaico, como Pentecostes, são festas que estão associadas com a colheita. Então, era um momento de celebração, de alegria, né? Eles passavam a noite, muitas vezes, celebrando. Então, ele está falando disso, de festa, de alegria. De alegria. Então, essa terra que tem sofrido, essa terra que tem passado por angústia, ela vai ver a multiplicação. Alegram-se eles dentro de ti como se alegram na ceifa. E como exultam quando repartem os despojos. Isso é uma outra coisa. Imagina, um povo inimigo vem nos atacar. Eles vêm com todos os suprimentos. A gente está passando maior necessidade, a gente vence eles. E eles vão embora. O que fica aqui? Os despojos deles. Então, nós íamos ser atacados, íamos ser invadidos, vencemos o inimigo e ainda ficamos com os despojos. Então é isso, é alegria. Ele está querendo dar exemplo. Você não tinha, agora tem. Você é alguém que está festejando a ceifa, a colheita. E aí por quê? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. O que o texto quer dizer? É interessante que isso não aconteceu, ele usa ainda o verbo flexionado para o passado, mas isso não aconteceu. Jerusalém vai ser preservada, mas Samaria não. O reino do norte vai ser invadido. Mas isso é mão de Deus. Isso é juízo de Deus. Quem está colocando julgo sobre o povo é Deus, assim como Deus fará eles se alegrarem. E aí ele vai dar dados, informações relacionados ao ambiente que eles conhecem, que é o ambiente da guerra, do conflito. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. O que isso quer dizer? Paz. Servirão de pasto ao fogo. Então, vai haver prosperidade, vai ser alegria, vai ter paz. Por quê? Por quê? E aí ele vai usar a expressão, mais uma vez, como se fosse pretérito. Porque um menino nos nasceu. E aí, é interessante aqui, né? Ele não diz que o menino nasceu. A gente precisa ficar atento, né? O menino nos nasceu. Nasceu em nós, nasceu entre nós, nasceu para nós, nasceu conosco. Não é simplesmente um menino nasceu.
da ideia de pertencimento, da ideia de que é algo no nosso meio, entre nós. E aí, mais uma vez, tudo isso muito desenhado, né? Porque José e Maria, eles eram galileus, mas eles precisavam ir para o lugar do recenseamento, obrigado, da sua família, que era a família de Davi. Eles eram descendentes do rei. E o profeta Miqueias já apontava no capítulo 5, né, de que viria esse Salvador de Belém Efrata. Então, eles são galileus, mas como Deus disse que ele tem que nascer em Belém, eles vão para Belém. Mas eles depois fogem, vão para o Egito, a gente conhece, né? Porque o imperador, o rei queria matá-los. Mas depois eles voltam para onde? Para Galileia. Para a Galileia dos gentios. Para essa terra de obscuridade. Essa terra que vai sofrer com a presença do inimigo, com a presença síria. E aí, por que eles vão ter paz? Por que eles vão ter prosperidade? Por que eles vão ter um período que vão pegar as armas, as vestes de batalha e vão poder queimar, porque vai ter um tempo de paz? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ou seja, eu costumo dizer que Deus tem dado filhos para a nossa igreja. Não é isso? A gente olha essas crianças sendo apresentadas, né? É a ideia de pertencimento. De alguma forma, todos nós nos sentimos como pais, as mulheres como mães, avós dessas crianças que estão nascendo. Todos nós nos sentimos assim, né? É nosso também. Tudo bem, é do Otacílio, é do Ítalo, é do Almir, é da Mirária, da família deles, mas é nosso também. Então, esse menino é nosso. É nosso. Isso que vai acontecer é de um de nós. E é legal estudar o Antigo Testamento, que a gente vai vendo todo o afulinamento, como Deus vai afunilando tudo isso, né? É um filho de Sete. Eu gosto sempre que a gente se lembre disso. É um descendente de Sete? É um descendente de Sete. Mas filho de Adão. Mas é um descendente de Noé. E Sete é descendente de Noé. Mas é descendente de Sete, é descendente de Noé, mas é descendente de Sem, um dos filhos de Noé. É descendente dos semitas, mas é descendente de Abraão. Porque é hebreu, e Abraão é o primeiro dos hebreus. Aí é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, mas é descendente especificamente de Judá. É descendente de Judá, mas é especificamente descendente de Davi. Então a gente vai vendo claramente afunilando. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, ele vai dizer: a salvação vem dos judeus. Deus preservou Judá. Todos os reis de Judá sempre foram, todos os reis de Judá sempre foram descendentes de Davi. Já o reino do norte, não. Muitas vezes, nós temos reis de outras dinastias. Em Judá, não. E é incrível isso, né? Em Judá, não. O rei, quando ele segue em Jericó, ele ouve que Jesus está vindo, porque ele era cego, não tinha como ver, né? Obviamente. Como que ele vai falar? Jesus, filho de Davi. Eles aguardavam a profecia. É esse que nasceu entre nós. Agora você pensa, é um paraibinha, é um cara lá do Piauí, né, de uma família pobre. Não é isso que nós estamos esperando. Estamos esperando um presidente da República, que vai vir, vai nos resgatar, e vai vir com cavalos, e aí eles vai nos... E aí, quando ele entra em Jerusalém, pela última vez, ele entra no jumentinho. Mas já perceberam o que acontece ali? A cidade se prostra diante dele. E aquilo é incrível, que às vezes a gente não percebe. Mais adiante, ele vai rejeitar. Aquilo é um mover de Deus, para que crentes e descrentes pudessem dizer: este é Jesus, o Rei da Glória. Eles agiram como se todos crescem nele.
e adoraram ele como o Rei da Glória. Reconheceram aquele tratamento que deram para Jesus, é tratamento de rei. Mas ele não tem atributo de rei. E tu imagina o que isso confundia a cabeça de Herodes, de Pilatos. Cara, esse cara está dizendo que é o rei, eles estão dizendo aqui que ele é o rei. Pô, mas eu olho para ele, não tem nada. Ele não carrega nenhuma espada. Como assim? Que rei? Imagina a confusão que ficava na cabeça desses caras. Com medo de levante, com medo de rebelião. Mas Jesus não anda com uma espada. Como é que pode? Que levante é esse? Os caras prenderam ele aqui de madrugada, ele veio sem resistir. Que perigo há nisso? Jesus vai dizer para Pilatos, não é esse o meu reino. Não é assim. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. É interessante que ele vai vir desta terra da obscuridade, dessa terra de sofrimento, essa terra que foi primeiro invadida, essa terra que foi destruída. É como uma flor que nasce numa região de deserto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Eu não sei se você sabe, mas eu já falei isso várias vezes. É a época do rei Acais. E quando Ezequias assumir o reino, vai ser quando o Império Assírio vai tentar dominar Judá, depois de ter dominado o Reino do Norte. E aí Isaías vai fazer uma coisa, Ezequias vai fazer uma coisa diferente dos outros reis. O que ele vai fazer? Vai correr para Deus e vai pedir ajuda do profeta Isaías. E Deus fala, não vão invadir agora, vou preservar o teu reino. E vão invadir posteriormente. Daqui a 2, 3 reis, depois de você, eles vão sofrer a invasão. Mas com você não, Ezequias. Então os judeus olham isso e falam assim, os crentes são loucos, esses cristãos são malucos. Por quê? É Ezequias aqui, é Ezequias. A história mostra, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, nós fomos salvos pelas mãos de Ezequias. Mas quando a gente continua olhando o texto, a gente vê que aquilo que é predito não cabe em Ezequias. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ele não pode ser Ezequias. Há atributos que são demais para Ezequias. É um atributo que aponta para o Cristo de Deus. E aí ele vai dizer, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. É de Davi, é por meio de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. É interessante, se não me falha a memória, segundo Samuel 7, se não me falha a memória, Deus chama Davi e fala para Davi, diante da arca, escuta aí, Davi, vai vir um governo perpétuo na sua descendência. É o governo deste que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que terá o seu governo ampliado e por meio dele virá a paz sem fim, sem medida. Um descendente de Davi. E aí quando Jesus fala para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, ela entende o que está acontecendo. Ela entende. É um descendente de Davi. E sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. E por que tudo isso vai acontecer? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ou seja, para nós, isso iria acontecer, ou para nós, isso já aconteceu. Para eles, isso estava por vir. E onde Cristo conquistou isso? Na cruz do Calvário. A paz sem fim é a cruz. A paz sem fim é o caminho aberto pelo sacrifício do Cordeiro, da terra de Zebulon, da terra de Naftali,
Galileia dos gentios. A esperança não estava nas estruturas políticas presentes. Quando Simeão e Ana viram Jesus sendo levado no templo, uns 40 dias de nascido, mais ou menos, suponho, para ser apresentado, eles vão dizer, o Senhor, ambos disseram a mesma coisa. Tá bom, já vivemos, já vimos o que tínhamos que ver. A esperança de Israel, a salvação de Israel. É o Filho prometido em Isaías 9. Esse texto é lindo demais. O texto que fala a respeito da esperança no menino. A esperança, e perceba como isso, hoje eu postei até esse status, no status e nos stories do Instagram. É Gênesis 3,15, o que virá do ventre da mulher. Isaías 9 está falando a mesma coisa, que mesmo ferido pisará a cabeça da serpente. Era um homem. Não sei se vocês sabem disso, mas a expectativa em Israel é a expectativa de um homem salvador. A ideia de que esse homem é Deus vai sendo comunicada e entendida na época de Jesus. Mas o que eles aguardam, e isso muita gente não sabe, é um homem, é um rei, é um salvador. Esse atributo divino é que, quando eles identificam que Jesus se diz sendo o Messias, mas também se diz que ele é Deus, aí eles não aceitam. Como assim? Mas tinha que ser Deus. Porque um homem não poderia salvar multidões de homens. O máximo que ele poderia fazer, se nós identificássemos a possibilidade de uma substituição, o máximo que eu poderia fazer é morrer pelo Otacílio, se isso fosse possível. Eu não poderia morrer pelo Otacílio, pelo Vitor, pelo Pet, pelas irmãs. Eu não poderia. Por quê? Porque minha vida não vale. A minha vida vale em correspondência. No máximo, ela vale a vida do Otacílio, do Vitor, de um de vocês. Não iria. E outra coisa, mesmo que eu fosse morto pelos pecados dele, eu deveria ser morto pelos meus. Mas suponhamos que isso fosse possível, eu pudesse ser morto pelos pecados dele. Mas como eu garantiria a vida eterna para ele? Porque o salário do pecado é a morte. Então, tá bom, ele não vai para o inferno, mas não tem vida eterna. Só mesmo sendo homem, Deus. E os judeus olham para isso e falam assim, é Ezequias. Então, é lindo esse texto, é um texto lindo. Ele tem vários conectores do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Fique à vontade. Você que está em casa, eu reproduzo se alguém falar alguma coisa aqui, porque eles estão sem microfone. Alguém quer comentar? Fique à vontade, é estudo. Eu até pedi o Vitor, na próxima quinta-feira, se for possível, né, daqui por diante, a gente fazer o estudo daqui de baixo, porque fica parecendo que eu estou no sermão aqui, né, e inibe, às vezes, a participação de vocês. Mas a gente não quer, é estudo bíblico, então não se incomode de interromper, e pode ser que você faça uma pergunta que eu não saiba, então não se incomode não, a resposta fica para o próximo estudo, se eu não souber, tá bom? Alguém quer comentar? Mesmo que seja qualquer comentário, fique à vontade. Não, gente, pergunta aí. Um de cada vez. Querem falar alguma coisa? Vitor, você fez um comentário. Quer falar? É legal essa questão de esperar um homem. O Tiago falou isso na semana passada, da questão do último rei, do capítulo 8, esqueci o nome agora. Ele vai lá e manda executar o seu filho, e aí acaba com toda a expectativa que teria de ter um redentor. Então ele não destrói só a ideia de um filho, mas também do próprio redentor, do próprio Salvador, Messias. Então isso Quando... muito legal. porque quando você vai contra quando esse rei, por exemplo, foi contra isso, ele não foi só contra Muito legal. ele foi contra toda uma ideia, toda uma esperança em cima daquela criança.
Não sei se vocês ouviram, né, o que Vitor falou, caso vocês não conseguem ouvir, né, mas Vitor está falando a respeito de que quando os reis de Israel, acho que foi Manassés, se não me falha a memória, Manassés. Quando Manassés, Vitor está dizendo que na semana passada, o irmão Tiago citou o que está descrito em 2 Reis 21. Eu que estou aqui dando o endereço, né? Quando Manassés, rei de Judá, sacrifica o seu filho a Baal, é isso, né, Vitor? Sacrifica o seu filho a Baal, ele não está só cometendo pecado, ele está matando a esperança do povo. Porque diante da idolatria de Manassés, está claro que não é ele o rei prometido. Sabe essa coisa do povo brasileiro? Fala assim, não vou votar mais em ninguém, não tem quem vote, né? Então havia uma promessa de uma redenção, de uma redenção, de uma redenção. E ela não se cumpria nunca. Exatamente, o filho do rei é a esperança, é esse aí que vai vir, e é esse que vai nos salvar. Então, quando o rei faz isso, ele mostra que não é ele e nem é o filho, porque ele está matando o filho, está matando a esperança, né? Então, perceba que quando chega em Isaías 9, Isaías diz isso, vai vir um, e que esse é a esperança viva, o príncipe da paz. Os caras olharam para Ezequias, é esse. E Ezequias ainda é usado por Deus para salvar e impedir que o Império Assírio domine. É esse cara. Mas o que vai acontecer? Ezequias vai ter a sua vida aumentada e vai, por pecado, permitir que os enviados babilônicos adentre o palácio, a casa real. E ali ele ouve de que ele cometeu um delito grave. Ele seria poupado, mas isso seria motivo pelo qual o povo vizinho, a nação vizinha, iria se interessar pelo domínio em Judá. Pois não, Pet. Ou seja, só um minutinho. Ou seja, não era Ezequias, né? Sendo abençoado, ele mostra o seu pecado. Pois não, Pet. Não tem problema não. É porque quando Isaías faz essa profecia de Isaías 9, é na época do rei Acais. E o filho de Acais é Ezequias. E é no governo de Ezequias que Judá, que está sendo ameaçada de ser invadida pelo Império Assírio, Deus usa Ezequias para que isso não acontecesse. Então os judeus olham para esse texto aqui de Isaías 9, deste príncipe da paz que virá, e diz, é o rei Ezequias, porque ele nos livrou da invasão assíria. Só que aquilo que é dito aqui ultrapassa aquilo que cabe em Ezequias. O texto vai dizer, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Ezequias suplicou para não morrer, como que ele é o pai da eternidade? Príncipe da paz. Mas os judeus falam, gente, isso aqui é Ezequias, ele que nos livrou da mão do Império Assírio. Até hoje. E se você não estuda a Bíblia, não conhece, ouve um rabino falar, e ninguém te ensinou isso antes, fala assim, caramba, o pessoal na igreja me enganou. Eles falam que Isaías 9 é Jesus, aí o que vem dado histórico é Ezequias. Aí tu fica frustrado. Fala, me enganaram. É Ezequias? É Ezequias. Mas Ezequias é só uma sombra. É Ezequias como foi Davi, como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Noé. Tipos falíveis do Salvador que viria, como foi Sansão. Tipos falíveis. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia e conhecer. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ficou claro, Pet? Ficou? Mas aqui ele está falando de Ezequias, mas está indo mais profundo. Aham, é isso. Olha só, se você pergunta assim, primeiro ele está falando de quem? De Ezequias. Só que a profecia, ela não vai conseguir ser concluída toda em Ezequias. Ela vai ter que ser concluída em alguém que é maior que Ezequias, porque isso não cabe em Ezequias.
Até porque, depois disso aqui, Israel continuou experimentando paz? Não. Vai vir o Império Babilônico, vai vir o Império Medo-Persa, vai vir o Império Greco-Macedônio, vai vir o Império Romano. Que príncipe da paz é esse que não vai nos trazer paz, prosperidade, que a gente continua tendo as mesmas aflições? Então, é um reino que não é o reino de Ezequias. Mas é importante a gente entender que isso vai se dando como... eu não vi, eu não estava aqui na segunda, né? Mas eu sei que Ítalo falou isso no estudo. Uma revelação progressiva no discipulado, né? É uma revelação progressiva, contínua, gradual, né? Eu gosto de pensar numa cortina que vai descortinando assim. E a revelação máxima da cortina, ou seja, a imagem quando a cortina se abre toda, é quem? Jesus Cristo. A esperança é Ele, que é essa pessoa aqui. Ok? Pois não. Mas essa referência a Ezequias, ela foi só durante o tempo ou continuou existindo? Entre os judeus? Porque quando eles aguardavam o Messias, eles oravam para o Messias de Isaías e ainda aguardavam ele ou não? Não, eles olham para esse texto e dizem que esse texto é Ezequias. O Messias. Mesmo que eles aguardem outro Messias, esse texto é de Ezequias. Não é. Não é. Esse texto é de Ezequias. Eles tratam isso com ironia. Eles dizem assim, os cristãos ficam inventando coisas. Esse texto está falando de Ezequias. Ezequias que Deus usou para nos salvar. Aí eles pegam os crentes, obviamente, que ficam na ignorância, né? Que muitas vezes a gente fica mesmo. Eles não sabem. Aí eles apresentam os dados históricos. De quem Isaías está falando? É Ezequias. É Ezequias? É. Mas olha o texto e a gente precisa ver que não tem condições de caber em Ezequias, né? Porque Israel passou por outros períodos de conflito. A gente está falando de um período, a gente está falando de Apocalipse 20, 21 e 22. O reino do Messias, né? O reino do Messias. O reino que nós aguardamos. Ok? Uhum. Não cabe, né? Os atributos que vão sendo apresentados, maravilhoso, conselheiro, alguém pode dizer assim, talvez tenha um rei que seja assim. Mas Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e vai dizer que não haverá mais guerra, haverá prosperidade. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque logo depois de Ezequias, 2, 3 gerações depois, Judá vai ser invadida, né? Israel já foi invadido. Então, ou seja, não aconteceu, a profecia não se cumpriu. Quer falar, Otacílio? Ok, irmãos? Satisfatório? O que a gente vai ver a partir do versículo 8? A gente vai parar no capítulo 9, mas do 9, do versículo 8 até o capítulo 11, aí agora parece paradoxal, mas aí é legal a gente entender. Sabe essa terra de Zebulon, terra de Naftali, terra de Galileia dos gentios? Agora Deus vai falar para eles. Esquece o que eu falei que vai acontecer. Vocês vão sofrer. É como se dissesse assim, olha para cá, olha para esse ponto aqui, futuro, tá vendo? Vocês vão ser abençoados pelo nascimento de um menino. Agora olha para um futuro mais próximo. Vocês vão ser invadidos pelo Império Assírio. Olha para o futuro mais próximo. Antes de chegar a esse ponto do nascimento do Messias, vocês vão experimentar o sofrimento, o juízo de Deus. Os samaritanos fazem parte disso. Por isso que Jesus disse assim, quando Jesus descreve a fala dele com aquela mulher samaritana, Jesus diz, era necessário que ele passasse por lá, o João vai dizer. Por que era necessário? Porque é aquela região toda do norte,
que ele precisa evangelizar, que ele precisa anunciar o seu reino. Ele faz isso em toda aquela região da Galiléia, em Cafarnaum, inclusive, onde ele ficou a maior parte do tempo, mas também entre os samaritanos, porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Jesus nasceu onde era o Reino do Norte. Ou seja, Jesus estava ali entre os, embora não fosse samaritano, entre aqueles dos quais, a partir do versículo 8, Deus começa a falar. Olha lá para o ponto futuro. Vocês serão abençoados pela presença de alguém, mas tem um futuro mais próximo. E aí a gente vai ver agora, terminando o capítulo 9. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, dá só um minutinho aqui. Aqui a gente tem alguns nomes para Israel. Quais são esses nomes? Jacó, Israel, Efraim. Quem é Efraim? Estudo de terça-feira, quando José estava diante do pai Jacó ia morrer, Jacó chama os 2 filhos de José e fala assim, não vai ser você que vai receber uma tribo em seu nome. Chama os seus 2 filhos, eles passarão a ser meus filhos. Ou seja, José recebe a primogenitura, José é o 11º e vira o primogênito. Mas ele vai dizer, mas o seu nome não vai estar entre as tribos. Eu vou dar para 2 dos seus filhos, e eles serão meus filhos. Eles vão receber possessões na terra, porque um dia vocês vão voltar. E ele chama os 2, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho, e Efraim o segundo. Aí José leva na direção dos seus pais. Bota na direção da mão direita de José, de Jacó, Manassés, que era o mais velho, e na mão esquerda de José, na mão esquerda de Jacó, ele coloca Efraim. Na mão direita é o que vai receber primogenitura, o outro vai receber bênção, que não é a primogenitura. Aí na hora de orar, o que Jacó faz? Inverte a mão. Não, pai, não é. Não, pai, não é assim não. É assim, sim. Efraim vai receber a sua primogenitura, é o representante. Então, quando ele chama Israel de Jacó, quando ele chama Jael de Israel, quando ele chama Israel de Efraim, tem toda uma ordem dinástica. Toda uma ordem dinástica. E é interessante que isso é emblemático. Por quê? Porque eles representam a desobediência, apesar de terem ganhado a bênção da primogenitura. Aconteceu a mesma coisa que Jacó e Esaú. Jacó não era o mais velho e recebeu a primogenitura, a bênção da primogenitura. Mas a salvação não vem nem de José, nem de Efraim. A salvação vem de Levi. E isso é outra coisa muito maluca, né? Porque quando a gente olha assim, fala assim, Levi. Levi. Levi foi o filho de Jacó que viveu entre os cananeus, casou com mulher cananeia, vivia na prostituição, enganou a nora, porque ela era casada com seu filho, depois com outro filho. Ele falou, quando o outro tiver mais velho, já matou 2 essa mulher, vou liberar ela. Quando o outro tiver mais velho, você volta aqui. Nunca chamou uma mulher. A mulher se veste de prostituta e tem um filho dele. E essa história parece maluca, porque é no meio dessa situação toda que Levi vai se arrepender. E quando chega no final da história de José, a gente vê claramente que Levi vai ficar como mediador. Por favor, ele fala para o governador do Egito, por favor, não mata meu irmão, não prende meu irmão, não escraviza meu irmão. Perdão, obrigado pela correção. Tudo que eu falei de Levi, entendam Judá. Obrigado, tá? Ainda bem que é estudo bíblico, né? Você que está em casa, fui corrigido aqui. Judá, onde eu falei Levi, Judá, tá bom?
Obrigado pela correção. E aí a gente vai ver que no final dessa história, esquece Levi, Judá vai se colocar como mediador, né? Como mediador. Exatamente isso, mediador. Eu fico no lugar do meu irmão Benjamim. Ele está ali diante do irmão José, ele não sabe que é irmão, né? Ele pensa que é o governador do Egito, e é também, né? Ele vai dizer, não, eu fico. E ele assume diante do pai esse papel de mediação, de salvador. E aí, olha que coisa maluca isso, né? Todas as tribos vão se rebelar. Só vai ser preservado o quê? Judá, capital Jerusalém. E aí Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele vai dizer, a salvação vem dos judeus. Ou seja, a salvação vem de Judá. E no meio desse caminho, quando Davi se torna rei, Deus fala, a tua descendência. Então, tudo amarradinho, né? Então, perceba que aqui ele não está falando para Judá, ele está falando para Efraim. Sobrinho de Judá. E aí, tudo amarrado. A Bíblia é incrível, né? Incrível isso. Tudo amarrado. Claro, sabemos que Judá também vai se perverter e vai ser invadido pelo Império Babilônico, né? Mas a salvação vem dos judeus. Ok? Podemos seguir? Então, mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria. Estou lendo certo? Não, perdão. 8, estava lendo lá no outro capítulo, porque o vento, Tacílio, o vento, quando tiver com o ar-condicionado ligado, o vento não vai atrapalhar mais. Voltando, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ele caiu em Israel. E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Ou seja, a gente consegue resolver as nossas próprias questões. Cortaram-se os sicômoros, mas os cedros os substituiremos. Nós somos capazes de resistir. Nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Portanto, o Senhor suscita contra ele, os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. Um ancião, um homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida, ainda estendida, porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos exércitos, viu? É por causa da ira do Senhor. Então, aquilo que a gente viu lá no início, a terra que estava aflita, é por causa da ira do Senhor. A terra está abrasada e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Ou seja, é corrupção, é imundície, é desprezo pela necessidade do outro. As autoridades estão só interessadas nelas mesmas, né? Manassés ataca Efraim. Ou seja, os dois filhos de José, né? E Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Eu poderia continuar, mas vou deixar para a semana que vem, que a gente possa ver o capítulo 10. Mas perceba que vai até o capítulo 11. Deus dizendo, já falei para vocês de uma esperança que está por vir, que é um menino que vai nascer. Amanhã nós vamos nos reunir com as nossas famílias na virada de 24, 25. Isso é Natal. Natal fala a respeito disso.
Se não tem isso, não é Natal. Não sei quantos viram a pastoral da semana passada, mas eu falava disso. Estamos tentando secularizar coisas que são religiosas. A Páscoa é religiosa, o Natal é religioso. Percebam que eles muitas vezes não gostam de dizer Natal, eles preferem dizer boas festas. E tentam trabalhar com a ideia do Natal com uma ideia de congraçamento. Olha o Potacílio, me ajuda quando eu embolo as palavras, né? De congraçamento, de celebração. A quê? Se não é ao menino que nasceu. É isso, não tem como a gente não vincular a ideia do nascimento de uma pessoa. E aí, depois de dizer isso, Deus vai dizer, mas espera um pouquinho. Antes disso acontecer, vocês vão sofrer isso. Ele não está falando contra Judá, mais adiante ele vai falar. Mas ele está falando contra Israel. Israel vai se padecer por causa da desobediência. Diga, Almir. Sim. É uma vivência contínua desde que saímos do Éden. Às vezes a gente fica querendo que o mundo melhore. Gente, é um mundo pós-queda. Não vai melhorar. Você pode ter uma melhora aqui, outra ali, mas perceba, o mundo está degradado. A gente está acabando com as nossas fontes de recursos naturais. Então, não tem solução para esse mundo. Como que vai existir? Às vezes as pessoas criticam, né? Às vezes as pessoas são muito chatas teologicamente, né? Aquela música, acho que é do Fernandinho, Vitor, Jardim em Mim, como é que é? O que ele fala? Ele usa essa expressão. Lembra aí, me ajuda aí, porque se eu tentar cantar aqui. Que ele fala do jardim em mim. Eu estou tentando esquecer a letra, nem a letra. Isso, meu orgulho me tirou do jardim. E a tua humildade colocou o jardim em mim. As pessoas, mas não será o jardim do Éden. Olha o que está escrito em Apocalipse 21, 22. Será uma cidade, a cidade santa. Caramba, é poesia, né, cara? É poesia. Cara, quer dizer o seguinte, é uma volta à convivência com Deus, o seu reino, né? Reconciliação. Às vezes a gente é chato demais também, né? Teologicamente. Claro, cara, é uma reconciliação com Deus, né? Como assim? Então, é assim, você pode usar essa expressão. Por quê? Agora, o que isso é legal a gente pensar? Como? A gente está fora do Éden, cara. Como que a gente vai ter? Aqui, Gênesis 5, o que está acontecendo? Viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e depois o que aconteceu? Morreu. O comediante diz lá, morreu, não é assim? E vai acontecer isso, cara. Você vai para a academia, você vai malhar, você vai tomar remédio, e você vai ficar muito bem, mas daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Morrer. Eu estava brincando com o Vitor esses dias, né? Eu brinco assim com quem tem intimidade. Estou muito mal. Eu falei, cara, tu vai morrer. Claro que eu não falo isso com gente assustada, né? É intimidade, né? Eu falei para o Vitor, tu vai morrer. Aí alguém que estava do meu lado, ele brincou, falou, pô, mas todo mundo vai morrer. O Vitor nem ligou. Mas eu queria dizer, é uma sentença que todo mundo vai ter, cara. Não tem jeito. Não tem como a gente pensar que aqui vai ser diferente, entendeu? Nosso papel é proclamar o Evangelho, é levar vida no mundo caído. E podemos e devemos fazer isso, né? Mas não é. A gente precisa voltar para o jardim. Se você está assistindo e acha que eu estou falando que a gente voltar para o jardim do Éden, entenda que é liberdade poética. Eu gosto da canção que o Vitor tão bem canta, né? Canta, continua cantando, Vitor. É bonita a canção. Não? Não canta, não? Por causa disso? Eu estava falando dele, ele que é o chato teológico. Tá bom. Fala, Otacílio. Em toda lado está lá, é uma estrelinha do dia que nasceu e uma
Gênesis 5. Viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Então, é como disse a irmã Rose, que está aqui, né? Não tem jeito. É a esperança desde Gênesis 3,15. O filho da mulher que virá e pisará a cabeça da serpente. Isaías 9 é mais uma vez sendo repetida. Se domingo que vem você chegar aqui e tiver outra mensagem, é porque tem alguma coisa errada. A mensagem é a mesma. É sempre a mesma mensagem, a velha mensagem. Falando com o Ítalo, né? Ele esteve lá em casa. Aí eu falei, poxa, o pessoal ficou muito feliz com a mensagem, né, Ítalo? O que foi? Nada demais, falei a mesma coisa sempre. O pessoal ficou muito animado, muito feliz, muito tocado. O que foi? A mesma coisa de sempre. Inclusive, eu comecei... Você estava aqui, Vitor Jorge? Segunda? Estava, Pet? Ele falou, inclusive, eu comecei dizendo, gente, não tenho nada novo para dizer, vou falar a mesma coisa do estudo da semana passada. Aí repetiu, e houve assim, um avivamento, as pessoas ficaram muito felizes, muito tocados. Mas por quê? Porque é a mesma mensagem, não pode ser outra. Né? É a mesma mensagem. Isso mostra a nossa necessidade real, isso mesmo, Vitor. Né? É. É o nosso coração ansiando a volta para a casa do Pai. Né? É o que nós temos como ansiedade. É. Pois não. Exatamente. Você não vai comprar essa esperança, né? Não vai conseguir conquistar nem comprar essa esperança. Irmã Rose, por favor, vem aqui para fazer a oração final. Estamos assim terminando o nosso estudo e a irmã Rose vai fazer a oração final. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecendo, Senhor, por ser quem Tu és, reconhecendo, Senhor, quem somos, quem éramos, onde estávamos, quando Tu, Senhor, com a Tua maravilhosa mão de poder, de misericórdia, nos resgatou, Senhor. Abriu nossos olhos, nossos ouvidos, a Tua santa palavra. Ó Senhor, muito obrigada pelo Teu Filho bendito, Senhor. Tua promessa bendita, que aguardamos, Senhor, ansiosos. Ó Deus amado, Pai bendito, a Tua palavra é luz para os nossos olhos, para os nossos pés, para o nosso caminho. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão em casa, pelos que não puderam assistir, mas que assistirão mais adiante esse vídeo. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida do nosso pastor, Senhor, que Tu colocaste na nossa vida. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Por cada dia, Senhor, nós nos sentimos mais felizes em ouvir a Tua palavra. Aqui conversamos, Senhor, aqui juntos falamos sobre Ti, aprendemos de Ti. Sentimos, Senhor, a Tua presença, a Tua força, o Teu poder. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, juntos, estudando sobre Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão enlutados, por tantos que estão aflitos, Senhor, distante de Ti. Ó Deus, coloque a Sua palavra, Senhor, nos ouvidos dele. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para que possamos, com a nossa fragilidade, ajudar a todos os que se achegam a nós. Ó Senhor, amanhã estaremos juntos, reunidos em nossas famílias, com nossas famílias, Senhor, comemorando o nascimento do Teu Filho amado, da Tua promessa bendita, Cristo Jesus. Ó Senhor, que em cada lar Teu nome possa ser exaltado, Senhor. É em nome do Teu Filho que agradecemos pela oportunidade. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria propor, obrigado, irmã Rose, queria propor que nós, isso aqui não pode cair de jeito nenhum, né? Isso aqui tem televisãozinha aqui dentro. Eu queria propor que a gente se reunisse aqui, os homens, as mulheres, a gente ficasse
5